Vamos ver quantos traços corporais raros você ou seus amigos têm. Orelhas de duende são bastante incomuns. Elas são diferentes por causa da parte pontuda que fica do lado de fora, que nada mais é que uma dobra a mais de cartilagem na parte superior delas, chamada de escafa. A maioria da população é destra, enquanto cerca de 10% é canhota. Mas há quem não tenha preferência em usar a mão esquerda ou direita. Esses indivíduos conseguem tocar violão, usar tesoura, escrever e fazer todas as outras atividades com as duas. Apenas 1% das pessoas consegue fazer isso. E estas são conhecidas como ambidestras. E se você consegue falar com os dois lados da boca, pode ter futuro na política. Menos de 1/3 da população é capaz de abrir as narinas quando quiser. O músculo responsável por isso é fraco, pois não usamos para nada. É por isso que a maioria das pessoas não consegue fazer essas coisas com as narinas. Quem mora no Nepal e no Tibete possui um gene específico que permite respirar em grandes altitudes. Enquanto muitos passariam mal em tais condições, os habitantes de lá são especiais, pois podem respirar normalmente. Tudo por causa do gene de superatleta. Eles podem ter herdado isso dos hominídeos de Denisova, um grupo que viveu em regiões montanhosas da Ásia cerca de 40 mil anos atrás. Esse gene traz uma hemoglobina que carrega um nível maior de oxigênio. É por isso que o corpo consegue distribuir o oxigênio com mais eficiência. E ao contrário de nós, esses indivíduos não passam mal em grandes altitudes. O arco senil também é muito raro. Trata-se de um arco branco ou cinzento que fica acima e abaixo da parte externa da córnea. Resumindo, é uma coisa transparente que cobre a parte frontal do seu olho. Isso é mais comum em pessoas mais idosas, por isso o nome senil. Esse arco pode se tornar um anel completo ao redor da íris, que é a parte colorida do olho. Algumas pessoas não precisam dormir tanto. A maioria de nós não aguenta 2 noites mal dormidas sem sofrer consequências. Mas uma pequena porcentagem possui um gene especial que permite dormir só 6 horas, o que é 2 horas a menos que a média, ou até menos, e acordar descansada. Cerca de 1 a 3% da população mundial possui esse famoso gene do relógio. Essas pessoas podem ser mais produtivas e não se sentem tão cansadas quanto outras que dormem pouco. Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson e outros personagens históricos tinham essa vantagem. Normalmente temos 3 cones nos olhos, então conseguimos ver um espectro amplo de cores. Mas há gente que possui um 4º cone, são os tetracromatas. Por causa disso, conseguem enxergar até 100 milhões de cores. O resto de nós, réis mortais, percebe cerca de 1 milhão de cores. Essa característica é rara e mais encontrada em mulheres. Já ouviu falar em heterocromia? É uma condição rara na qual o indivíduo possui um olho de cada cor ou 2 cores em cada olho. Às vezes, há também diferenças de cor em outras partes do corpo, como cabelo e pele. Ou pode resultar em uma íris com 2 tons diferentes. A heterocromia ocorre por questões genéticas, quando a melanina não é distribuída por igual no corpo, e em apenas 1% da população. O quimerismo é uma condição genética rara na qual alguém possui 2 DNAs totalmente diferentes, chamados de genomas, no corpo. Um genoma é predominante em um órgão ou geralmente em uma região do corpo, enquanto o outro é dominante em outros tecidos ou órgãos. Até os animais podem ter essa condição. Tanto eles quanto os humanos com quimerismo podem ter 2 tipos sanguíneos ao mesmo tempo. E estamos falando de quantidades parecidas de cada tipo. Seria legal ter ossos tão densos a ponto de serem inquebráveis, né? Algumas pessoas contam com essa sorte, graças à mutação do gene LRP5. Os ossos delas são 8 vezes mais densos que os da maioria. Quando alguém diz que existe uma coisa chamada sangue dourado, é fácil imaginar pequenas partículas de sangue correndo pelas veias de alguém. Mas não se trata disso, nem da cor dourada. Esse nome se refere a um grupo sanguíneo raríssimo de apenas cerca de 40 pessoas do mundo todo. Os glóbulos vermelhos delas não possuem nenhum antígeno RH, o que significa que qualquer um com um tipo sanguíneo raro pode receber doação de sangue delas. Veja só isto. Se chama músculo palmar e era muito mais importante para os nossos ancestrais do que na atualidade. É que alguns deles gostavam de subir em árvores, então desenvolveram um músculo específico com ligamento para fazer isso.
E tem gente que possui esse músculo até hoje. Para checar se é o seu caso, basta virar a palma da mão para cima e apoiá-la sobre uma superfície plana. Agora, tente encostar o polegar no dedo mínimo, levantando-os um pouco. Se vir o seu ligamento ficar saliente, sim, você tem o tal músculo palmar. O reflexo fótico do espirro é quando alguém espirra descontroladamente em resposta a alguma luz brilhante. Sendo assim, o sol faz entre 10% e 35% das pessoas espirrarem. Se você tem uma afinação perfeita, saiba que isso não é muito comum. E ocorre quando se consegue identificar diferentes notas musicais com base nas frequências. Então, se você ouvir um Ré sustenido maior, conseguirá dizer que é essa nota sem pensar demais. Menos de 1 em cada 10.000 pessoas pode dizer que tem uma afinação perfeita. E ainda não há certeza se isso é algo natural ou se é necessário praticar desde cedo. Pesquisas mostraram que é possível desenvolver uma afinação perfeita. Basta ter prática e consistência para identificar a nota e o tom da música preferida. Não é muito comum encontrar pessoas naturalmente loiras, e menos ainda ruivas. Menos de 2% da população tem madeixas vermelhas, e 11% dos humanos possuem cabelos naturalmente cacheados. Nós aprendemos na escola que o coração fica mais do lado esquerdo do peito, mas em certas pessoas ele está localizado do lado direito. Isso não quer dizer que elas terão complicações de saúde, mas o resto dos órgãos pode ser afetado. Cerca de 22% dos humanos contam com o dedo do pé de Morton, ou seja, o segundo dedo é maior que o dedão. Se observar com cuidado, você verá que a Estátua da Liberdade tem essa característica. Há pessoas com a borda superior da orelha mais espessa. Isso é chamado de tubérculo de Darwin. Há quem acredite que quem tem isso seja melhor em identificar tonalidades de voz. Só 16% dos humanos conseguem produzir um zumbido em suas próprias cabeças. Eles fazem isso toda vez que usam as mandíbulas. Para tanto, controlam um músculo pequenino que impede de ouvir certos barulhos de mastigação. Mas, quando flexionam esse músculo, um zumbido vem de dentro. Cerca de 1/3 da população consegue estalar a língua. E só 1% é capaz de fazer isso propositalmente. Não que seja útil, mas é raro e legal. 4% das pessoas possuem síndrome de Raynaud. Isso acontece quando parte do corpo, geralmente os dedos, começa a ficar branca ao ser exposta a baixas temperaturas. Isso é uma reação do corpo ao frio ou ao estresse. Agora dê uma olhada em suas digitais. Elas possuem formato de laço, redemoinho ou arco. Os primeiros 2 tipos são mais comuns, enquanto apenas 5% das digitais são arqueadas. Não há muita gente com marcas de nascença, só 10%. Na maioria dos casos, essas marcas são ovais e possuem cor de café. As covinhas podem parecer algo comum, mas só 1/4 da população mundial as tem. E podem contar com 1 ou 2 delas. Elas são herdadas, então se seus pais têm,